Aplicação da lei penal no tempo e no espaço é o tema que organiza duas perguntas decisivas. Qual lei eu uso, quando a lei muda, e qual lei eu aplico, quando o fato envolve mais de um território? A parte geral do Código Penal traz as respostas fundamentais, sempre sob controle da Constituição. Começando pelo tempo. A regra é o princípio do tempus regit actum, aplica-se a lei vigente no momento da prática do fato. Isso decorre do princípio da legalidade e da anterioridade, e está alinhado ao artigo 1º do Código Penal e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição. Para saber qual é o momento do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, no artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Assim, se a conduta ocorreu hoje, mas o resultado aparece amanhã, o marco temporal é hoje. A partir dessa regra, surgem as hipóteses de conflito de leis no tempo, quando uma lei penal é revogada ou modificada. A Constituição, no artigo 5º, inciso XL, estabelece a solução central. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Portanto, lei posterior mais grave não volta no tempo. Já a lei posterior mais benéfica retroage e alcança fatos anteriores, inclusive condenações já transitadas em julgado, repercutindo na execução da pena. Quando a lei nova descriminaliza a conduta, ocorre abolitio criminis. Nesse caso, o fato deixa de ser crime e cessam todos os efeitos penais da condenação, com extinção da punibilidade. É um efeito forte, porque o Estado reconhece que não há mais interesse legítimo em punir aquela conduta. Diferente disso é a chamada continuidade normativo-típica. A lei revoga um tipo, mas a conduta permanece criminosa em outro dispositivo, com essencial identidade de proibição. Nessa hipótese, não há descriminalização real, há apenas reorganização legislativa, e o fato continua punível, observando-se o tratamento mais favorável se houver. Quando a lei nova não elimina o crime, mas altera a pena ou o regime jurídico, fala-se novatio legis. Se a mudança beneficia, é novatio legis e melius, e retroage. Se prejudica, é novatio legis impejus, e não retroage. Importante, essa comparação é concreta. Muitas vezes a lei muda vários pontos ao mesmo tempo, e o intérprete deve verificar, no caso específico, qual conjunto é mais favorável, respeitando a vedação de criar uma terceira lei por combinação livre de dispositivos. O que se busca é aplicar, como um todo, a lei mais benéfica ao réu, conforme critérios reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência. Há também o fenômeno da ultratividade da lei penal, que é a aplicação de uma lei já revogada a fatos ocorridos durante sua vigência. Isso acontece justamente para preservar a regra do tempus regit actum quando a lei nova é mais grave. O Estado não pode aplicar a lei posterior pior, então, mantém-se a lei anterior para o fato pretérito. Um caso especial são as leis temporárias e excepcionais. Por disposição do artigo 3º do Código Penal, elas aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência mesmo depois de cessadas as circunstâncias que as motivaram ou mesmo após seu prazo final. Aqui, a ultratividade é prevista expressamente, porque a própria lei nasce com vocação de reger aquele período específico. Agora, passando ao espaço. A regra básica é o princípio da territorialidade. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Isso está no artigo 5º do Código Penal. E o próprio Código esclarece que o território, para fins penais, inclui o espaço terrestre, águas territoriais e espaço aéreo correspondente. Além disso, por equiparação, consideram-se extensão do território nacional, para fins penais, as embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, e também as embarcações e aeronaves brasileiras mercantes ou privadas, quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º. Para definir onde o crime foi cometido, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, no artigo 6º. Considera-se praticado o crime tanto no lugar da ação ou omissão quanto no lugar em que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Isso é essencial em crimes à distância e, hoje, em crimes cibernéticos. Um ataque digital pode ser disparado de um país, atingir servidor em outro e produzir prejuízo em um terceiro. Pela ubiquidade, é possível afirmar conexão territorial com o Brasil se aqui ocorreu a conduta relevante ou aqui se produziu o resultado, abrindo espaço para a incidência da lei penal brasileira, desde que respeitadas as regras de competência e cooperação internacional. Apesar da territorialidade, o Código prevê hipóteses de extraterritorialidade, isto é, aplicação da lei penal brasileira a fatos cometidos fora do Brasil.
Isso está no artigo 7º e se divide, em linhas gerais, em extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Na incondicionada, a lei brasileira se aplica independentemente de condições posteriores, porque o legislador considera o interesse nacional tão relevante que a jurisdição penal brasileira deve atuar mesmo que o crime tenha sido cometido no exterior. Exemplo típico são certos crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, e crimes contra a administração pública brasileira, quando praticados por quem está a serviço dela, além de outros previstos no inciso e do artigo 7º. Na extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do preenchimento de requisitos, como a entrada do agente no território nacional, a dupla tipicidade em muitos casos, a inexistência de julgamento definitivo no exterior e outras condições previstas em lei, variando conforme a hipótese do artigo 7º. A ideia aqui é equilibrar soberania, cooperação internacional e limites do poder punitivo, evitando duplicidade de persecuções e respeitando soluções já consolidadas em outros países quando for o caso. Em síntese, no tempo, a regra é aplicar a lei vigente no momento da conduta, com retroatividade obrigatória da lei mais benéfica e proibição de retroatividade da lei mais grave. No espaço, a regra é territorialidade, definida pela ubiquidade, com hipóteses expressas de extraterritorialidade quando o interesse protegido justifica a incidência da lei penal brasileira mesmo fora do país. Esse tema é central porque, antes de discutir crime, pena e teoria do delito, é preciso saber qual lei vale e onde ela vale.